Essa semana a gente vai falar sobre mais um capítulo da segunda parte, que é o capítulo 7, que é a vida social dos desencarnados. Então, quando a gente lê, parece que a gente vai saber o que eles fazem lá do outro lado, né? E não deixa de ser. Só que eu acho bem interessante o paralelo que é feito, não só pelo livro da Evolução em Dois Mundos, mas a gente vai abordar muitos outros livros também que trazem informações sobre isso. Principalmente sobre a organização social, não é bem sobre a vida social, mas a organização social de como os espíritos, aonde eles ficam, onde eles moram, como eles se comunicam, como eles podem passar de um lugar para o outro, como é essa evolução, aonde a gente está, no meio do que a gente está, né? Então é bem interessante. Então eu não abordei somente este livro. Nós vamos falar um pouco do nosso lar, a gente vai falar um pouco de Cidade no Além, a gente vai falar do Consolador, do Livro dos Espíritos, dos Mensageiros, aonde a gente conseguiu alguma informação sobre o assunto. Bom, então a primeira coisa que eu achei bem interessante é que as relações de simpatia, elas representam a base da organização social do além-túmulo. Acho que não muda muito, né? Acho que aqui também, a maioria das nossas relações, a não ser quando a gente é obrigado a fazer um trabalho ou alguma coisa assim, nós nos relacionamos através da simpatia que temos uns pelos outros, ou das nossas sintonias, ou das nossas vibrações, e assim nos reunimos, né? Então, aqui vem, do Livro dos Espíritos, dois textos bem interessantes, que a simpatia que atrai um espírito para o outro resulta na perfeita concordância dos seus pendores e instintos, a tudo que ele tem tendência e aquilo que ele tem instintivamente ainda dentro dele. Se evitam ou se aproximam, segundo a analogia ou a antipatia dos sentimentos. É todo um mundo o qual o vosso é um pálido reflexo, né? Não muda muito em relação ao nosso. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pelos laços da simpatia e pelos afins a que visam. Então, os bons, pelo desejo de fazer o bem, os maus, pelo de fazerem o mal ou até por se envergonharem. Eles acham que não são capazes de conviver com os bons por vergonha das coisas que eles acabaram cometendo enquanto encarnados, né? E assim eles se separam, eles se isolam. Ainda no Livro dos Espíritos, os bons eles podem ir para toda parte, e assim deve ser, para que possam exercer a influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons, elas são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não as perturbarem com as suas paixões inferiores. É o que acontece, e a gente sabe que acontece, até no nosso centro. Todas as vezes que adentramos o centro, temos um trabalho, nós sabemos que temos uma barreira espiritual de proteção para que essas entidades, né, mais ignorantes, não tenham uma influência sobre o nosso trabalho negativa, que não nos atinjam, né? Contanto que nós mantenhamos a nossa sintonia no trabalho do bem, sempre associado a nós mesmos. Aqui já do Evolução em Dois Mundos. No plano espiritual imediato, a experiência física, as sociedades humanas desencarnadas, em quase 2/3, permanecem naturalmente jungidas de alguma sorte aos interesses humanos. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Que 2/3 estão ligados a nós. É muita gente, né? Além de todos os encarnados no planeta Terra, 2/3 dos desencarnados estão ligados a nós. É muita gente. Só 1/3 não está. Ou está, se quiser. Que seriam os espíritos superiores, né? Aqui do livro do Mensageiros, também de André Luiz, a sociedade espiritual ela está organizada em níveis evolutivos à semelhança de mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, através de maravilhosas esferas que se interpenetram.
O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas, elas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptíveis. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível. Aqui, então, tirado do livro Cidade no Além, que foi ditada pelo espírito de André Luiz e Lúcio para Francisco Cândido Xavier e os desenhos feitos para Igorina Cunha, a gente vai ver alguma coisa sobre as esferas espirituais. Na verdade, as esferas começam a partir da crosta da Terra, né? Acima da crosta, mas a gente tem, dentro da Terra, a gente também tem alguns lugares, que é o núcleo interno, o núcleo externo, a crosta da Terra, o manto, a crosta terrestre, e a partir daqui nós vamos ter o que eles chamam de esferas, a primeira, a segunda, a terceira esfera. Então a primeira esfera seria o chamado umbral grosso, tá? A segunda esfera seria o chamado umbral médio. Não sei se vocês percebem que no umbral médio a gente tem vários pontinhos aqui, que a gente vai ver num outro desenho mais de perto, que eles são os retângulos, e são moradias de pessoas. Existem moradias no umbral médio, aquilo que a gente conversou, né? Não são colônias, mas são moradias. Esses espíritos bons, ou mais ou menos regulares ou maus, eles se organizam nessas moradias e eles vivem e convivem aí. E a partir da terceira esfera, que eu vou chamar de umbral sutil, porque não tem esse nome, mas seria o umbral mais leve, né? A gente vai ter localizada nosso lar, além de muitas outras colônias que a gente vai falar sobre algumas aqui, e cada uma tem uma função mediante o seu dirigente, né? E mais para cima, né, nós vamos ter os espíritos superiores que correspondem àquele 1/3. O resto está tudo localizado aqui, só nesse espacinho aqui. Então, foi aquilo que eu falei. A primeira esfera, que é o umbral grosseiro. A segunda esfera, que é o umbral médio, que tem as moradias, que são essas moradias retangulares. A terceira esfera, que é onde está o nosso lar, que ela se localiza, dizem que ela está localizada, né, na terceira esfera acima da crosta, sobre uma extensa região do estado do Rio de Janeiro, entre as cidades do Rio de Janeiro e Campos e Itaperuna, numa faixa que pode ser definida como a periferia do umbral. Ele já está tentando, né, como se fosse já na saída do umbral, mas ainda é uma região de sofrimento, né? Todos conhecem o livro Cidade no Além? Bem, ainda falando sobre isso, assim encontramos as comunidades sociais, né, localizadas muito próximas da crosta terrestre, abaixo desta, nas depressões. Aqui nós estamos falando o que a gente chama das trevas, né? Eles não são chamados de esferas, mas sim de trevas. Então existem espíritos que não estão nem no umbral grosso, né? Eles estão embaixo da terra. É esquisito, né? Eu acho. Então eles ficam em regiões de depressão, gargantas, espenhadeiros, vales, cavernas, né? Que é chamado de regiões abismais, abismos ou trevas. Chamamos então de trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. São espíritos que se referem que caminham à escura, pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios e ficam estacionados por tempo indeterminado nesses locais. A aparência desses espíritos, né, esse texto foi tirado do nosso lar, esse outro foi do Obreiros da Vida Eterna. A aparência desses espíritos causa consternação e medo, pois apresentam expressões desagradáveis, estampadas em suas fisionomias, são o que eles chamam daqueles verdugos, né? Ou os perigosos gênios da sombra e do mal, personificando figuras diabólicas e assediando indistintamente as obras edificantes dos mensageiros do Pai. Ou seja, eles estão aqui embaixo com a gente, né? Estão aqui embaixo, talvez.
Então, além do umbral grosseiro, a gente tem as trevas. A primeira esfera, então, que é o umbral grosso, é o mais materializado das regiões purgatoriais, mais dolorosas. A segunda esfera é o umbral mais ameno, que os espíritos do bem já se localizam com mais amplitude. No umbral grosso, eles só vão em caravana, tá? Já no umbral médio, eles já ficam mais tempo tentando dar maior assistência e aonde está localizada as moradias que a gente falou. Cada desenho semi-retangular que está assinalado naquela região é uma moradia. E na terceira esfera, a gente vai ter então as colônias, que é chamada a região da ionosfera. Depois tem uma foto da Terra para a gente tentar entender onde é a ionosfera geograficamente falando. Egressas do próprio mundo, em que lhe tramam os elos da retaguarda, quando não se desvairam as infernais, igualmente humanizadas do planeta onde se originam, trabalham com ardor. Então, o que seria isso? São elementos que não concordam com o que fizeram. Egressas são aqueles que saíram dele, são aqueles que escaparam dele. Apesar de eles serem espíritos que têm delitos, eles compreendem isso e eles lá, juntamente com os benfeitores, eles mesmos tentam auxiliar os que estão em volta deles, que têm vergonha por terem feito alguma coisa de ruim, né? E eles trabalham pelo próprio adiantamento, como também pelas próprias relações de consanguinidade que eles têm aqui na Terra. Então eles têm uma ligação muito próxima a nós, né? Os seus parentes. Então, novamente falando sobre a primeira esfera, que é o umbral grosso. A partir da superfície da Terra, nós temos um umbral grosso, que é essa vasta região. Ele funciona, então, como uma região que eles chamam destinada ao esgotamento dos resíduos mentais. Seria uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestação, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o ensejo de uma existência terrena. Então seria como se fosse um lugar onde o indivíduo vai se purificando, né? Ele vai, de alguma maneira, sofrendo, mas ele vai resgatando, se ele cometeu delitos referidos à ganância, referidos à alimentação, referidos ao cigarro, ele passa inicialmente por esse umbral, por um tempo indeterminado a princípio. Talvez, eu não li nada muito assim especificamente, eu acredito que tenha uma relação com os nossos próprios suicídios indiretos, né? Porque muitas vezes nós não nos provocamos a nossa morte, mas através de coisas que fazemos, nós apressamos um pouco o nosso desencarne. Então talvez aí seja um lugar próprio para isso, né? Além de terem os irmãos que realmente nem sabem onde estão, o que estão fazendo, ainda são irmãos ignorantes dentro do Evangelho de Jesus, temos nós mesmos, né? Tendo um período para repensarmos a respeito daquilo que fizermos e assim conseguimos passar ou para o umbral médio ou para o umbral mais sutil. Foi aonde tivemos isso justamente aonde André Luiz ficou naquele momento em que ele logo desencarnou. Bom, a partir do umbral grosso e da segunda esfera, que é o umbral médio, né, nós vamos ver que existem legiões de almas, né, irresolutas, ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem conduzidas às colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para irem para o plano de elevação. Então, existem fileiras também de habitantes no umbral, e que eles são os nossos companheiros imediatos. A gente vai ver mais para frente que as esferas, elas se interpenetram. E tanto no umbral grosso como no umbral médio,
eles falam que eles têm terra embaixo deles. Então eles sentem como se eles estivessem ainda no planeta Terra. A pessoa não entende muitas vezes o desencarne porque ela pisa em solo. É uma outra matéria, mas é considerada como terra, né? Então ele ainda acha que ele muitas vezes está encarnado, porque ele está convivendo aqui conosco. Alguns são trazidos aqui muitas vezes para assistir uma palestra, né? Alguns vêm para os trabalhos de desobsessão, e eles muitas vezes não sabem realmente que desencarnaram, e o que está em volta deles também não dá pista para eles que eles estão desencarnados, né? Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder, né? É uma zona de verdugos, também de vítimas, de explorados e exploradores. Aí tem uma frase interessante que fala que a zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. No grau médio, são almas que se constituem a percentagem que nos referimos, distanciadas ainda do aprimoramento ideal, que vão procurando aperfeiçoar a si mesmas, né? E fazendo trabalhos que favoreçam tanto a si mesmas como aos que estão em volta delas. E eles têm uma convicção e eles têm uma vontade absoluta de retornar à Terra. Eles já têm a consciência que a única forma deles se melhorarem, deles progredirem, é reencarnando. Então são almas que imploram pela reencarnação, como nós um dia ajoelhados imploramos por esta reencarnação. E eles ficam nas tarefas mais obscuras junto a semelhantes, tanto encarnados como desencarnados, né? E quando se reconhecem vitimizados pela vaidade ou pelo orgulho, que ainda meandram no seu seio, localizam-se em aprendizados valiosos da inteligência, vendo-se inábeis para os serviços especializados do pensamento, porque eles ainda não têm talentos relacionados ao sentimento. Apesar deles quererem, eles ainda não têm essas virtudes dentro deles. Mas são espíritos com um pouquinho mais de entendimento do que no umbral grosso, ou passaram já pelo umbral grosso e agora se encontram no umbral médio. Quase todos, no entanto, obedecem ao ditame do amor, ou do ideal que a própria consciência lhes inspira. Então a gente vai ter aquelas moradias. As moradias formam verdadeiras cidades e vilarejos que têm estilos variados, né? Como acontece na própria Terra, e são característicos tanto tem cidades tipo metrópolis, como tem cidades tipo campo, edificando largos empreendimentos de educação a favor de si mesmo e dos outros, né? E as regiões purgativas, ou as regiões infernais que a gente comentou, que é o umbral grosso e a própria treva, são ajudados por esses espíritos juntamente com os benfeitores. Isso a gente já ouviu também, que às vezes um benfeitor é tão evoluído espiritualmente que ele não consegue enxergar lá no umbral grosso, ele precisa de um intermediário. Então ele vai lá, pega o cara do umbral médio e fala, você me ajuda? E ele vai lá, porque o cara que está no umbral grosso, ele não vê o benfeitor. Ele vai conseguir enxergar somente um parecido com ele. Então eles são muito importantes nessa comunicação que é feita para que eles possam ajudar quem está mais embaixo, né, dentro da hierarquia espiritual. E aqui eles também vão atender as equipes domésticas relacionadas à consanguinidade, né, e isso é muito próximo também a nós. E eles convivem assim conosco. Então, falando mais um pouco sobre as esferas espirituais, tudo vai estar relacionado com o quê? Com vibração, né? À medida que se afasta do núcleo da Terra. A Terra é um grande magneto, né? E ela vai se projetar no espaço, e eles até comentam que existe uma interpenetração das esferas da Terra com Marte. Em algum momento, essas esferas elas podem se tocar, pensando que existe vida em Marte, né? Apesar que ainda não conseguimos visualizá-las, porque nossos olhos não têm essa capacidade de ver. Existe uma interpenetração de esferas entre os planetas, né?
E assim vai, mais da crosta até o seu limite, né? Os continentes e os mares se projetam o espírito aonde ele estiver com a sua identidade vibratória, né? E mais uma vez falando que o espírito sente o pé na terra, sente acima de sua cabeça o céu, e eles nem percebem que eles estão numa esfera diferente. Para eles continuam na terra, né? Eles sentem o chão firme, sólido, a terra fértil, que cobre a vegetação. E eles acreditam realmente que eles estão na Terra. Então aqui tem um desenho da onde ficam as nossas colônias espirituais, que é a ionosfera, né? A ionosfera, ela fica a mais ou menos 1000 quilômetros da Terra, tá? E, ou seja, tem espaço aí, né? Para muita gente. Para a gente chegar ainda num grau sutil, tem muito quilômetro, né? Então, acima do umbral, na periferia do umbral, nós temos duas mais conhecidas, que é o Nosso Lar e a Alvorada Nova, que inclusive ela é dirigida pelo Caibar Schutter, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que é o que nos dá o nome à casa. E ainda existe o sofrimento dentro dessas comunidades, né? A evolução é mediana, tem os mais esclarecidos, os menos esclarecidos, e é muito semelhante à nossa sociedade. Na verdade, a nossa sociedade é um modelo da sociedade espiritual, né? Então, na esfera seguinte à condição humana, temos os espaços das nações, ou seja, as pessoas têm comunidades parecidas, com idiomas parecidos, que a gente acabou falando sobre a linguagem dos indivíduos, porque logo que ele desencarna, ele continua falando a língua que ele falava quando ele estava encarnado. Às vezes ele não tem ainda a memória de todo o passado dele, de todas as línguas que ele falou, né? Ou ele soube falar. Vai ter organizações religiosas típicas, então nós vamos ter igrejas evangélicas, nós vamos ter centro espírita, nós vamos ter igreja católica, vai ter de tudo, né? E assim, junto a essas, vão funcionar os missionários da libertação mental, operando a caridade, a discrição, para que ideias renovadoras possam se expandir sem dilaceração e sem choque. Então esses benfeitores vão inspirando as pessoas para que elas modifiquem as suas opiniões e as suas condutas. Então aqui tem algumas colônias, eu não sabia que tinha tanta, né? Eu acabei só pegando algumas, mas aqui tem Colônia Regeneração, Colônia da Praia, Bom Retiro, Arco-Íris, Amigos da Dor, Flores, Colônia das Águas, Colônia das Montanhas, Colônia das Violetas, Colônia do Abacateiro, Colônia do Moscoso, Colônia do Rouxinol. É muita morada, né? E aí eles falam assim, né? Que a colônia espiritual, ou cidade espiritual, ou comunidade espiritual, ou mundo transitório, é o lugar onde vivem os espíritos após a morte. Existem vários tipos de colônias. Temos colônias correcionais, de estudo e desenvolvimento das artes, socorristas, pesquisa no autoconhecimento e científicas. Lá os espíritos trabalham, mandam mensagens espirituais para as pessoas encarnadas, se recuperam e preparam-se para encarnar novamente. Então esse desenho é bem conhecido, até para quem assistiu o filme, né, que é o desenho de Nosso Lar. É bem interessante porque é uma estrela de 6 pontas, que é a estrela de Davi. Interessante. A gente tem a governadoria, que fica no centro da cidade e que seria, né, o lugar do diretor principal. E aí vai se dividir em 6 ministérios, né? Que é o Ministério da União Divina, numa ponta, o Ministério da Elevação na outra, do Auxílio, o Ministério da Regeneração, da Comunicação e o Ministério do Esclarecimento. O que eu achei interessante foi que quem trabalha em cada ministério tem uma casinha aqui num desses triângulos. E quanto mais adiantado, espiritualmente falando, é o indivíduo, mais próximo ele está da praça, ok?
E outra coisa, quando ele muda de ministério, ele tem que mudar de casa. Essa é a explicação. Não tem explicação do porquê. Então, se ele saiu do esclarecimento e foi para a comunicação, ele muda de lugar e vem para cá. Tá? Diz que essa praça, que fica aqui em volta da governadoria, cabe mais de 1 milhão de pessoas. Tá? Da governadoria até o Bosque das Águas, que tem aquele aerobus, né, que leva todo mundo, ele anda de 3 em 3 quilômetros, são 40 minutos. Isso para a gente ter uma ideia do tamanho da colônia. Agora, existem indivíduos que ainda não trabalham no ministério, que são as pessoas que estão desencarnadas ficando por lá. Aí eles ficam aqui, olha, gente, tá vendo? Aí achei muito legal, porque o bônus hora é a moeda de pagamento lá do, né, amiga? Eu não sei se o bônus hora aqui vale também, mas acho que vale, né? Não é só o bônus hora de trabalho espiritual, o bônus hora aqui também vale. Pra gente comprar uma casinha aqui, gente. E a gente tem herança. Olha que coisa mais maravilhosa. Ou seja, se a gente teve pais bacanas e bons, eles já estão construindo uma casinha pra gente ir lá. Né? Eu achei isso demais. Oi? Paga CPM. Ai, acho que não. Não, eu acho que o imposto é bônus hora. Tudo é bônus hora, né? Quanto mais bônus hora, casa melhor, casa maior, mais amigos. Eu achei sensacional. Achei mesmo. Até a hora que, de repente, a gente vai começar a trabalhar para o Ministério, né? Aí já é outra situação. Ok. Bom, aí falando um pouquinho de cada ministério, né? A gente tem o Ministério da União Divina, que é o responsável por conectar o nosso lar às esferas superiores. O Ministério da Elevação, aonde são feitas as orações coletivas e definidos os programas para a elevação espiritual dos habitantes da colônia. O Ministério do Esclarecimento, responsável pelo acesso ou não aos arquivos da vida passada, dos que habitam a colônia. Então, eu não sei se é tão fácil assim a gente olhar o que a gente assinou no período pré-reencarnatório. Eu pensei muito sobre isso. Para a gente conseguir ter acesso a esse material, a gente vai ter que ir até nosso lar e a gente vai ter que ir lá no Ministério do Esclarecimento fazer um pedido para falar assim, o que foi que eu assinei para reencarnar como a doutora Silvia? Será que é isso mesmo? Será que não é tão fácil assim como a gente pensava? Não. A gente achava que era só dormir e pedir, não é não. Vai ter que passar, vai ter que andar mais de 1000 quilômetros e falar com o diretor do ministério lá, o ministro do esclarecimento. O Ministério da Comunicação, que como o próprio nome diz, é o responsável pelo intercâmbio, e foi exatamente aí onde André Luiz ele escreveu todos os livros através do nosso Chico, né? O Ministério do Auxílio, que tem como função principal o acolhimento daqueles que estão resgatados nas zonas inferiores e no umbral, que é aquela cena bonita que a gente vê, né? Principalmente em nosso lar, quando existe o desencarne em massa dos judeus e a gente vê aqueles irmãos com macas e com cadeiras de rodas, todos ajudando e levando esses irmãos para os hospitais mesmo e tratando deles, né? E por fim, a gente tem o Ministério da Regeneração, que é ele que faz a preparação para a reencarnação das pessoas para a Terra. Falando agora de uma outra morada, né, de uma outra colônia, que é a Alvorada Nova. Ela se localiza acima da cidade de Santos de São Paulo, né? E eu achei bem interessante qual é a função dessa colônia. Ela tem 8 pontas, na verdade, né? O campo vibratório se manifesta nessa imagem e ela tem mais ou menos uns 250 mil habitantes e a coordenação é do nosso Caibá. E do ponto de vista, então, geográfico, fica entre Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e o litoral do estado de São Paulo. Ela é devotada ao estudo da doutrina espírita, segundo a ótica do Evangelho de Jesus, possuindo, para tanto, um centro de estudo e cultura. E olha como é interessante, essa colônia está totalmente relacionada a médiums que futuramente vão para a crosta e vão trabalhar no campo da desobsessão. Né? Tem muito a ver com a gente fala muito do nosso lar, né? Mas de repente a gente veio dessa colônia. Ela está bem mais próxima de nós, né?
Aí tem a colônia Nova Esperança, que ela é mais localizada nessa região aqui, ó. Tá? Acho que é mais ou menos na região de Palmelo, em Goiás, né? Na direção de leste a norte, estendendo-se na localidade de Pires do Rio, Ipameri, Caldas Novas, e que ele tem aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Não. Eu acredito que seja o tamanho. Na verdade, não é que tem 30 bilhões de espíritos. Ela poderia comportar, eu acredito, essa quantidade de espíritos. É isso. E a grande função dela é catalogar quem entra e sai dos planetas. O orbe que tem 30 milhões, Alexandre. Ah, entendi. O orbe tem esse isso. Tem a colônia da Redenção. Aqui tem todos os lugares onde foram citados, né? Sanatório da Esperança, Casa Dr. Bezerra de Menezes, Casa Anália Franco, que é para crianças. Tem a Divone Pereira, tem essa aqui que falando sobre o departamento de reencarnação na colônia correcional Maria de Nazaré. Então a gente vê que, olha, tem lugar, né? E a partir das colônias de transição, a gente vai ter o quê? As comunidades superiores, habitadas por espíritos muito mais esclarecidos, totalmente devotados ao bem e ao progresso humano. Para nós, espíritos imperfeitos, nós poderíamos chamar do que o paraíso. E exprimem diferentes graus de purificação e, assim, de felicidade. Plano dos Imortais, citado no livro breve da Vida Eterna, o habitante da esfera superior vive muito acima de nossa noção de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Já perdeu rodo do contato direto com a crosta e só poderia fazer-se sentir por lá se ele realmente através de enviados de grande poder. Quer dizer, a gente não tem nem ideia o que rola lá, né, gente? Nem ideia. Esses espíritos, né, isso eu achei bem bacana também, uma coisa que eu não sabia e acabei aprendendo, que existe um trânsito, né, entre as esferas espirituais. Como que é feito esse trânsito? Existem algumas possibilidades, né? Então, os espíritos que estão acima, eles vão para todas as esferas do jeito que eles quiserem, né? Das inferiores e assim por diante. Enquanto que os das inferiores não passam para as superiores. O trânsito, ele pode fazer por maneiras diversas, que são chamados estradas de luz, referidas pelos espíritos como caminhos especiais destinados a transporte mais importante. E tem os chamados campos de saída, que a gente vai falar mais um pouquinho também na frente, que são pontos nos quais duas esferas próximas se tocam através das águas, de se supor as que circundem os continentes, ou seja, através dos mares. Isso é bem interessante, né? São pontos de escape, onde você passa de uma esfera para outra. Aqui tem mais um exemplo desse campo de saída, que é falado em Nosso Lar, quando André Luiz relata a maneira pela qual, em sonho, ele passou de uma para outra esfera, para uma esfera superior, através de uma embarcação com um timoneiro sustentando o leme e com o movimento em ascensão indo à frente de um porto, tudo indicando que a passagem se deu através das águas do oceano. Então, as esferas superiores ou as regiões espirituais ainda permanecem invisíveis à maioria dos encarnados, a despeito de ambos os planos físico e espirituais se interpenetrarem. Então, segundo Emmanuel, né, se a criatura humana é incapaz de perceber o plano da vida imaterial, é que os seus sensórios está habilitado somente a certas percepções, sem que lhe seja possível, por enquanto, ultrapassar a janela estrita dos 5 sentidos. Bom, aí eu gostaria até de conversar com vocês, porque eu acho que ninguém fala que a mediunidade é um sexto sentido, né? Mas, assim, eu acho, pelo menos particularmente, e a gente já tem ouvido
inclusive nos trabalhos que a gente faz aqui com os mentores, com o pequeno amigo, justamente nesses momentos em que a gente vem, que a gente trabalha e a gente está totalmente ligado ao trabalho, a gente está entre esferas. A gente chega um pouco mais perto dos espíritos benfeitores. De alguma maneira, a gente consegue chegar um pouquinho lá. Quem realmente está integrado no trabalho, quem se doa, quem está preocupado com os irmãos em atendimento, de alguma maneira se sente um pouquinho no céu descrito anteriormente, ou um pouquinho melhor do que as vibrações que a gente tem obtido aqui no planeta. Eu acho que todos nós estamos vivendo um momento muito complexo, então estamos sendo engolidos pelas vibrações que, em vez de nos aproximarmos dos espíritos superiores, estão nos aproximando de espíritos menos qualificados, né? Então nós estamos mais próximos ao umbral grosso, nós estamos mais próximos das trevas, porque nós estamos deixando isso acontecer. Cabe a nós, sabendo nós que somos todos médiuns, independentemente de qual tipo de mediunidade tenhamos, temos a capacidade de nos modificar a nossa vibração e modificar a vibração do planeta. Escutamos isso todos os dias, né? Que a gente tem que modificar a vibração do planeta. E ela está sendo modificada para que a turma da regeneração, que já está vindo, possa começar a trabalhar. Nós somos aqueles que estamos dando o start para que isso aconteça, né? E quanto mais, eu acho que se nós nos esforçarmos para estarmos em esferas melhores, quanto mais nós nos imunizarmos das vibrações ruins, a vida vai melhorar no planeta, independentemente do que esteja acontecendo no momento. Vamos conversar? Quanto a essa explanação bem extensa que você fez e muito bem contada, dá para nós lembrarmos também do livro Ação e Reação, onde nós temos a Mansão Paz, né, comandada pelo Drúzio, e mostra realmente isso que você focalizou, da necessidade desses espíritos ainda numa situação mais sofrida serem mantidos distantes. E, no entanto, o poder deles é tão grande que eles tentam invadir a Mansão Paz. Então, o Drúzio tem, juntamente com o Silas, e o Hilário e o André, como ouvintes, né, ele explica que realmente ali eles são obrigados. O André fala, mas por que não atender tantos que estão aí na porta pedindo esse auxílio? Eles, infelizmente, não podemos ainda, porque eles não têm condições de estar aqui, justamente quando você citou, onde tem já um grupo mais ou menos evoluído, né, de uma certa forma, os demais que queiram entrar só complicariam a situação presente. Então eles são mantidos à distância e, ao mesmo tempo, as equipes que saem em busca mais no umbral mais comprometido são pessoas preparadas, que já passaram pela mansão e que já adquiriram condições de poder trabalhar com um tipo de condução, inclusive com auxílio de cachorros. Então eles vão e trazem muitas pessoas que passam a ser atendidas em Mansão Paz. É uma grande contribuição para esse seu trabalho, que eu acho que valeria a pena constar também do Ação e Reação. Mas está linda a palestra, adorei. Alô, aqui. A doutora, uma vez, ela falou o seguinte para nós também, que o tempo, nós temos as 24 horas até a terceira esfera. Da quarta em diante, o tempo não é igual ao nosso e não tem o que dizer dele, né? Então, até a terceira esfera são 24 horas. E a questão das esferas superiores, quando o Asclépio chega no Obreiros da Vida Eterna para falar, precisa de muita vibração para ele chegar, e quando ele se apresenta é metade apenas do abdômen para cima, porque ele vem de esfera crística, então é difícil para eles chegar próximo de nós. Imagina, parou na terceira. O Santo Antônio de Pádua uma vez pede a Bezerra de Menezes que vá a uma casa
para auxiliar uma menina, porque ele não poderia chegar até nós, então o Bezerra conseguiria chegar. Aí o Bezerra, mas como é que eu vou achar? Você vai achar, chega lá tem um facho de luz saindo de dentro por causa da prece. Então, mas veja, Santo Antônio não poderia vir porque não consegue chegar. Só pedir para alguém, mas o Bezerra que já está muito acima do nível, né? Então, são situações estranhíssimas para nós. E eu não me lembro o livro, eu tinha esse livro, eu emprestei para alguém. Não foi para mim, não. Não foi para o papai. Nunca mais. A capa dele foi sequestrado. A capa dele era a última esfera da Terra batendo na última esfera de Marte. Apesar do que Marte é mais atrasado do que nós. Talvez, eu não sei se ajudar, para a gente ter uma ideia de como são essas camadas. Em Júpiter, na revista Espírita, a informação é que espírito superior, Júpiter está muito acima de nós. Os espíritos superiores, eles volitam a grandes alturas, mas quando eles veem uma massa de gente ali esperando um ensinamento, eles chegam, dão o ensinamento e vão embora. Eles não ficam além do necessário. Também serviria como norte, talvez, para a gente compreender essa como questão vai ser das esferas. O mundo de regeneração, exatamente. porque a partir do mundo de regeneração as esferas vão mudar. Um abraço. E aí nós vamos talvez ter uma ideia de como será o processo. Nós vamos ficar mais sutis. Sim, talvez a gente comece de um grau sutil. Né? Não, de duas ou a gente fica mais sutil ou volta pro... Não, a gente volta para o primitivo, né? Ok. Alguém mais quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Comentário rápido. Achei muito interessante a questão do nosso patrono, né, ter toda essa ligação com a questão do desenvolvimento da mediunidade que você colocou, e mesmo da nossa melhora mental. Mas é interessante que em muitos congressos da Associação Médico Espírita, agora me foge o nome, muitos companheiros de centros espíritas de Santos trabalhando. A doutora Elizabeth, de repente, lembra vários centros espíritas de lá. E tinha um que tinha uma proximidade grande conosco e que forneceu vários voluntários para os congressos. Então eles têm essa ligação, tem muitos centros espíritas em Santos, é interessante isso, tem bastante. Você vê que a cidade espiritual não é por acaso, está localizada ali. Você falou a doutora Silvia Bersagua fez aquela referência que a coisa vem de cima para baixo, né? A organização vem de lá, você vê que a inspiração bate. Só para fazer um comentário, eu sou santista. Desculpa. Papai trabalha, né? Papai é orientador no Mensageiros da Luz, mamãe é diretora. Né? E ainda vem médica, né, gente? Legal, muito legal. Já tem a casinha lá. Será que eu já tenho a casinha, gente? Não, eu fico pensando assim, falando sério. Falando sério, preocupada, gente. Ficar por aí sem uma casa, eu preocupo muito. Preocupo aqui, preocupo lá. Nós tivemos uma oportunidade muito grande de ter uma entidade espiritual que foi a Dona Leonor e o seu Paulo, que formaram um centro. E a orientação toda veio de um espírito que era um Pai Zoé. Ele era um espírito boníssimo. Ele tinha um médico espiritual também, que era o Dr. Augusto. E a minha formação toda, como dos meus pais e da família deles, foi toda relacionada à Dona Leonor e ao seu Paulo. Meu pai foi discípulo direto deles, então, assim, eles eram pessoas extraordinárias, então eles devem ter uma casinha lá. E aí, eu acho que eles não vão conseguir dizer não pra gente, né? A doutora também, a doutora deve ter um casão lá, gente, né? A doutora Marlene deve ter uma mansão. Então, é mais um lugar, mais uma possibilidade.
A questão, como o nosso lar fica entre o Rio e Campos, Cabo Frio está no meio. Como eu vou muito a Cabo Frio, pode ser que eu esteja conseguindo a minha casinha, mas a minha, eu não me lembro se é o Cícero ou se é o Heitor, mas é aquela casa de palha dos porquinhos. Um dos dois ali, eu estou fazendo. Mas é palha. Tem um teto. Sapé. Pode ser até o estábulo, tá bom, né? A gente fica lá, pelo menos, quentinho na cocheira, tá tudo bem. É isso aí, gente. Boa noite. Dizer que a porta de Cabo Frio fechou.